Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Pode estar feliz, diga amém. Glória a Deus. Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Manhã. Glória a Deus, manhã abençoada. Santa Ceia do Senhor, né? Diga comigo assim: vencendo o inimigo. Mais forte, vencendo o inimigo. Agora só os vivos, vencendo o inimigo. E conquistando meus sonhos. E conquistando os meus sonhos. Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus, segundo aos Reis, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 4 ao 8. Segundo aos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler até o verso 8. Amém? Quantos achou? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler para nós não perdermos tempo, né? Que hoje é Santa Ceia. Segundo aos Reis, no capítulo 4, e no versos, né? Capítulo 3, versos 4, né? Diz assim a palavra de Deus, né? Tome sua atenção agora para você não perder nada da revelação de Deus. Então Messa, o rei dos Moabitas, criador de gado, pagava seus tributos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu que, porém, morrendo então Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Então por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a Israel. E foi então, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei Moabita se rebelou contra mim. Irás tu então comigo para a guerra? E disse então ele: subirei eu e serei como tu, e o teu povo será como meu povo, e os meus cavalos serão então como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você redobre, pessoal, agora a sua atenção para aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Primeira coisa, veja bem, para você vencer o inimigo e conquistar novamente o seu sonho, existem alguns requisitos que eu tirei aqui dentro dessa passagem. A Bíblia diz aqui que o rei Messa dos Moabitas, ele pagava tributo a Israel. E a Bíblia diz que todo mês ele pagava o seu tributo lá com aquilo que ele fazia. Olha para você ver, irmãos, que desde a antiguidade da Bíblia existe os tributos, existe imposto. Tanto Jesus, que na sua época foi questionado por alguns, e ele mesmo disse: olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus nós devemos devolver ao Senhor. Isso é bíblico, o próprio Jesus ensina. Olha, se não é seu, se é de César, entrega a ele. Se é tributo, se é imposto, se nós temos que fazer, façamos para andar
E ele diz: olha, para o seu pai eu respeitava. Está na Bíblia. Olha, seu pai, Acabe, eu respeitava, porque era um valoroso homem de guerra, homem das batalhas, mas você não tem experiência nenhuma, então eu não te respeito e não vou pagar tributo. Isso para um rei, irmão, é uma afronta. Ele não tinha experiência, mas ele tinha inteligência. Às vezes você não tem a experiência que eu tenho, que alguns mais que estão caminhando na fé têm, mas você tem inteligência. Você tem a fé inteligente. É ou não é? Sim ou não? Quando você está entendendo, diga amém. Irmãos, e aí a Bíblia diz então que o rei Jorão, ele toma uma atitude. E essa aí que eu quero entrar. É nessa parte que eu quero entrar, que eu tirei daquilo que nós lemos. O rei Jorão, ele teve que tomar 7 atitudes. Bom, na hora da batalha, na hora que nós estamos apertados ali e tal, aí é que nós nos movimentamos. Por isso que eu digo aqui, tem pessoas que ficam na zona de conforto, porque está tudo bem, está tudo andando tranquilo, mas quando vem a luta, vem a aprovação, aperta ele ali, aí ele toma atitude, sim ou não? Aí ele é obrigado a tomar atitude. É sempre assim. Jorão, a Bíblia diz que ele tomou 7 atitudes que eu absorvi ali no versículo. Primeira coisa que Jorão, primeira atitude que Jorão tomou. Primeira coisa que ele tomou, o rei Jorão, que está no texto, ele reconheceu que sozinho ele não poderia fazer nada. Diga comigo, primeira coisa. Mais forte, só os 5 agora. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que sozinho eu não consigo fazer nada. Como diz os mineirinhos, sozinho. Né? Lá da terra do Gil. Os mineirinhos. Irmão, sozinho, nós não conseguimos fazer nada. Não pense que você vai conseguir, às vezes, determinadas batalhas sozinho, você vai conseguir resolver. Não pense que sozinho, em determinadas batalhas, você vai conseguir a vitória. Não consegue. Às vezes nós precisamos de alguém conosco. Nós precisamos de alguém para juntos conseguirmos vencer. Porque às vezes o inimigo, ele é tão poderoso e tão forte que ele ataca a igreja, ataca os cristãos e a pessoa se sente desanimado ali, como eu posso dizer essa palavra sem ninguém entender assim, de maneira, né, torpe, encurralado, pronto, não vou usar o encurralado, né, apertado na parede ali, né, e aí você fala assim: como que eu vou conseguir sair dessa batalha? Você precisa de alguém com você. Você precisa de alguém. Segunda coisa que nós entendemos ali na palavra é o seguinte: segunda coisa que o rei Jorão fez, não é só reconhecer que sozinho você não pode, né, vencer a batalha, mas com quem você pede ajuda. Você tem que saber, olha, primeira coisa, você tem que reconhecer: sozinho não vou vencer essa batalha. E segundo, saber com quem você vai pedir ajuda. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que você pode pedir ajuda. Olha para você ver, vamos voltar aqui no versículo. Irmão, quando o rei Jorão, ele reconheceu que sozinho não podia, quem que ele correu? Aos seus aliados, dos seus pais.
comprometida. Isso é forte. Diga comigo, andar. Mais forte, andar com pessoas comprometidas. Irmão, deixa eu fazer uma separação aqui. Isso eu aprendi lá na fábrica, quando eu fui multiplicador do GNS. Multiplicador. Há uma diferença em pessoas comprometidas e pessoas envolvidas. A pessoa envolvida é aquela que está, às vezes, andando com você na igreja, está aqui e tal, mas na hora que você está na luta, na batalha, ô irmão, estou precisando de você, ô irmão, estou precisando de você, seja oração, seja, sei lá, uma ajuda para ir em determinado lugar, ou para levar em algum lugar, sei lá qual é a ajuda. Aí ela fala assim, irmãos, queria muito te ajudar. Então eu falei, aquela cara, queria muito te ajudar, mas eu não posso. Quem é essas pessoas? Comprometidas ou envolvidas? Mais só os vivos, envolvidas. Essa pessoa é a pessoa envolvida. Mas a comprometida fala, olha, como o rei Josafá disse para ele manda a carta. O rei Josafá fala, olha, não se preocupe, Jorão, porque os meus soldados serão os seus soldados, os meus cavalos serão os seus cavalos. Pode contar comigo, porque na hora da batalha, na hora da luta, eu estarei com você na frente da batalha, porque o meu Deus está comigo e eu estou com você. Pega aplausinho para imitar o Senhor. Não se preocupe. Não, isso é pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas com o reino dos céus. Pessoas comprometidas com a obra de Deus. Deus opera quando Ele vê pessoas comprometidas e não envolvidas. As pessoas envolvidas, Deus não tem compromisso e não tem aliança com essas pessoas. Deus tem compromisso com pessoas comprometidas. Entenda, envolvido um monte de gente é. Por isso que a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Seara é grande, tem muitas pessoas, mas quando dá uma peneirada lá assim, ó, fica 1 ou 2, 3. Tá entendendo? 1 ou 2 ou 3. Você vê, às vezes eu coloco lá, às vezes dificilmente, só quando eu preciso mesmo, no grupo, vamos, estou precisando de uma pessoa para fazer isso e amanhã junto comigo. Quem fala um aleluia? Quem dá um glória ali? Difícil. Eu sei, compreendo que muitas vezes, às vezes tem pessoas que estão trabalhando, outros estão, né? Amém. Mas existe aquelas que estão tranquilas, de folga, está sossegada, dá para, né? Uma vez ou outra dá uma força. E aí ninguém fala nada. Aí nós vemos no reino assim, quem está comprometido, quem está envolvido com o reino. É assim. No reino é desse jeito. Por isso aqui que Jorão, ele olha, Josafá falou com ele, olha, não se preocupe, porque eu estou comprometido. Eu estava comprometido com seu pai, rei de Israel, Acabe, e também a mesma aliança que eu tenho com ele, eu tenho com você. Nós iremos para a batalha. E Deus vai conosco. Eu sei que você não acredita. Às vezes, irmão, nós pregamos aqui, nós falamos, né? Nós fazemos, né, piruleta, para que você possa crer que a palavra é viva e eficaz e ela tem poder. Pode ser que Josafá, a sua ajuda eu quero, mas o seu Deus eu não conheço, nunca ouvi falar, mas não se preocupe, porque o meu Deus vai comigo nas batalhas. Você pode não acreditar, mas Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E quando você ora, Deus responde a nossa oração, porque a Bíblia diz ao teu louco que o fogo arderá no altar e não se apagará. O fogo está nesse lugar. E quando nós oramos, Deus responde a nossa oração. Deus vai na frente da nossa batalha. Ele abre o caminho, Ele abre o mar, Ele abre os caminhos, derruba as muralhas. A Bíblia diz aqui que, terceira coisa, Jorão, o rei de Israel falou, não, pode deixar, eu estou comprometido com você. Os meus cavalos serão os seus cavalos. Quarta coisa, no versículo 15, diz assim, o que eu aprendo aqui?
do que vencer as batalhas e conquistar os sonhos, seu sofrimento não move a mão de Deus, e sim adoração. Não. Quarta coisa, diga comigo: meu sofrimento, só o cinco, meu sofrimento, mais forte, meu sofrimento, não comove o coração de Deus. E sim, mais forte, e sim, a minha adoração. Não, o sofrimento não comove Deus. Porque se o sofrimento comovesse o Senhor, né? Com todo respeito, quero dizer isso, não havia ninguém no hospital. Porque a gente vai lá visitar, vai lá a pessoa sofrendo ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? O sofrimento, ele não comove a mão de Deus. O que comove o Senhor é a sua adoração. O que move a mão de Deus é a sua adoração. Vamos voltar para a palavra. Josafá e Jordão saem com seus soldados. A Bíblia diz que Josafá disse: olha, vamos pelo deserto de Edom. E eles começam a caminhar no deserto de Edom, mas porém, irmão, falta uma coisa. Ele tem lá seus gados, que leva, né, para a batalha. Por quê? Porque fica 2, 3 dias, fica lá, aí precisa comer, os soldados se alimentar, então leva comida, né? E eles precisam também de água. E quando chega no deserto, lá não tem nada, acabou a água, acabou tudo. E aí agora, Jorão, ele olha e fala assim: e aí, agora o que nós vamos fazer, rei Josafá? Jorão não era experiente, ele estava lá, mas ele não era experiente, seus soldados eram, ele não tinha direção, era a primeira experiência dele de batalha. Mas Josafá estava com ele. A Bíblia diz que Josafá estava com ele, e Josafá conhecia o Deus de Israel, porque Josafá entrava no templo do Senhor, Josafá tinha comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz que Josafá pergunta assim: será que há algum profeta nesse lugar? Será que tem profeta aqui nesse lugar? Irmão, quando você estiver na luta, na peleja, não se preocupe, venha falar conosco, porque aqui nessa casa tem profeta ainda de Deus, tem homem de Deus ainda neste lugar, tem pessoas para te aconselhar, tem pessoas para orar com você, tem pessoas para chorar com você, para ir na guerra com você. A Bíblia diz que ele pergunta: olha, será que existe profeta? Aí um diz assim: olha, um mais sábio ali, lembra, olha meu rei, eu quero dizer para o Senhor que aqui por perto tem um homem chamado Eliseu. Tem um homem chamado Eliseu. Olha, quem é Eliseu? Eliseu, ele andava com Elias. Olha, ele tem a unção de Elias sobre a vida dele. Aquilo que ele fala, Deus responde. Olha, então Jorão, ele fala assim: vamos consultar ele lá. E ele chega. Olha você, meu irmão, como é experiência. Eu sei que às vezes tem pessoas na igreja que erram, é porque às vezes não sabe, não tem o entendimento. O rei Jorão chega lá, bate lá na porta: ó, eu sou o rei de Israel, estou aqui, olha, vim consultar o profeta, nós estamos precisando de água. Ele falou: olha, não consulto meus Deus para pessoa incrédula, eu não consulto meu Deus. Mas de repente a Bíblia diz que quando ele já vai saindo, ele olha lá de longe. Quem que ele vê lá de longe? A Bíblia diz que ele vê Josafá. Não, quando nós somos de Deus, o Espírito testifica outra pessoa: olha, você é de Deus, eu sou de Deus. Quando você está com pessoa de Deus e caminha com pessoa de Deus, você sente a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! É forte. Aleluia! A Bíblia diz que Eliseu olha
Você precisa adorar. Traz aí, traz os adoradores aí. Adore o Senhor enquanto está lá orando ao Senhor. Olha, traz aí os levitas, começa a adorar o Senhor. Irmão, quando nós adoramos o Senhor, move os céus. Aleluia. Quando você começa a adorar, o milagre começa a acontecer. Quando você começa a adorar nesse lugar, Deus manda o anjo na sua casa. Quando você começa a adorar, Deus manda o anjo lá no seu trabalho. Deus começa a quebrar as barreiras. Deus começa a quebrar as muralhas. Aleluia. Só os que crê, aplaude e glorifica o Senhor. Aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Eles começam a adorar, eles oferecem sacrifícios para o Senhor, e Deus responde a oração. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus diz para eles: não se preocupe, Deus está mandando água. E a Bíblia diz no versículo 15, diz assim: olha, ora, pois trazei-me músicos, sucessores, e tocai então as músicas. E veio sobre ele a mão do Senhor. Quando você começa a adorar, quando você começa a cantar, quando você começa a adorar o Senhor, Deus começa a mover com as suas mãos. Quando você trabalha, está no movimento, Ele movimenta também em seu favor. Quando você se movimenta, Ele se movimenta. Mas quando você para, Ele para. Por que, Senhor, a cabeça ainda não está? Porque você está parado. Mas quando você se movimenta, Ele se movimenta. Quando você para, Ele para. Glória a Deus. Quinta coisa, no verso 16, nós aprendemos nessa lição: nós precisamos fazer a nossa parte. Quinta coisa, nós precisamos fazer a nossa parte. Irmão, Eliseu disse: olha, vai lá, abre bastante valeta, abre bastante vala no deserto, e pode aguardar que Deus vai mandar água. Glória a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Você quer vitória? Você tem que fazer a sua parte. Como diz o Lázaro: quer vitória? Vai chorando onde ele chora. Vai chorando. Se você quiser vitória, você tem que chorar. Tem hora que tem que gemer também. Mas se você quer vitória, você tem que se movimentar. Glória a Deus. Sexta coisa, aprenda no versículo 17. Deus disse: não vai ter chuva e não vai se ter vento. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que o mesmo não de Deus, existe milagre. Mesmo quando Deus fala não, tem milagre. Eles ficaram pensando assim: será que vai ter chuva? Vai chover no deserto? Será que o vento vai trazer? Não. Deus não. Não vai ter, não vai ser desse jeito. Deus não vai ser da forma que você pensa. Irmão, o milagre não vai ser da forma que você está pensando que vai acontecer. Porque Deus, Ele surpreende. Deus, Ele gosta de surpreender o seu povo. Ai, Senhor, será que aquela irmã que eu falei com ela lá, será que é ela que vai me abençoar? Será que aquele cara que eu falei que vai me abençoar? Será que aquele contato que eu conversei? Não, não vai ser. Deus vai mandar outra forma, mas Ele vai mandar o seu milagre. Deus vai fazer o milagre. E sétimo e último, para nós terminar. Sétimo e último, no versículo 20, diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não, eles estavam falando: cadê a chuva? Será que vai vir a chuva? Cadê o vento? Ali, a vala estava aberta lá. Olha, o profeta mandou: cadê a chuva? Cadê o vento? Deus fez brotar água. Deus fez nascer água ali onde estava lá. Eles olhando para cima e
glória no teu nome. Amém. Aplauda